Olá, boa tarde para você, que a partir de agora confere mais uma edição do nosso painel regional, né? Você sabe que nós estamos sempre juntos, segunda a sexta o programa é ao vivo a partir da 1h30 da tarde, você acompanha com a gente também uma reprise às 8 da noite. Nos finais de semana a gente se encontra aos sábados às 3 da tarde e uma edição sempre especial aos domingos às 17 horas às 5 da tarde. Painel regional sempre com as personalidades da região e do Brasil, aqui pelas nossas bancadas, debatendo, discutindo, aprofundando, né, os temas, os assuntos que fazem a pauta da região metropolitana e, claro, discutindo e debatendo também os temas nacionais, né? Lembrando que nesta edição o programa está gravado. Você não participa pelas nossas redes sociais, pelo facebook.com/Painel Regional TV, nem pelo nosso telefone, como você está acostumado, mas com certeza vai acompanhar aí uma matéria bastante interessante ligada ao gourmet aqui da cidade, né? A área de alimentação aqui de Santos e da região, consequentemente a área do turismo, enfim, de negócios, programa bastante interessante para você acompanhar conosco. Eu já vou anunciando aqui a bancada à minha esquerda, prazer recebendo o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha que é do PMDB aqui de Santos, ao lado dele você já vê aí o nosso Eduardo Filete, médico veterinário antenado com as questões da cidade e do Brasil. E à minha direita, o nosso convidado, o Tiago Rodrigues. Tiago representando aqui a Liga Gourmet, né? Daqui a pouquinho a gente vai refrescar direitinho aí a sua memória a respeito da Liga, o que faz a Liga, como é que foi formada a Liga, né? Já de alguns tempos para cá, com a reunião de empresários importantes nessa área de alimentação, né? E traçando aí planos interessantes aí para o bom desenvolvimento desse setor aqui na cidade e na região. E quem está conosco também, como sempre, a nossa companheira jornalista Ione Furukawa, hoje atenta ao que a produção traz aqui para mais esse painel regional. Aproveito e vou cumprimentando aqui, por ordem técnica, evidentemente, a bancada aqui à esquerda. Banha, mais uma vez conosco, participando aqui do painel regional. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde, sempre especial ao nosso querido Eduardo Filete, grande veterinário da nossa cidade, e um abraço, um cordial e fraternal também abraço ao Tiago, um amigo de longa jornada, um grande comerciante da nossa região, hoje presidente da Liga Gourmet, e que faz um belíssimo, e quem não comeu aquele saboroso churrasco lá no Chopp do Gonzaga, não viveu, porque é o melhor churrasco com aquele molho acebolado do Brasil. Eu sou suspeito, porque sou freguês, sou cliente desde a época do seu avô, do seu pai e agora na sua administração. E um valente jovem que vem lutando, principalmente, ser comerciante em Santos não é fácil não. Tem que matar um leão e fugir de dois. Verdade. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito bem, quem está conosco também, como já anunciamos, Eduardo Filete, médico veterinário, sempre antenado, ligado, com atenção especial para as questões da cidade e da região. Tudo bem, Filete? Boa tarde a todos, prazer estar aqui, Boturão, com meu amigo vereador Banha, fez elogios aí que eu não sou merecedor, com o Tiago Rodrigues aí, figura carimbadíssima em Santos, Chopp do Gonzaga, né, qualidade absoluta. A nossa jornalista Ione também. Queria que você me permitisse aqui, Boturão, fazer um elogio para o Banha, que eu não tive a oportunidade ainda, para essa lei que ele fez há algumas semanas, alguns dias atrás aí, sobre os animais aí, que agora todo veterinário de clínica particular vai ser obrigado a notificar os casos de raiva, de leptospirose e leishmaniose. A raiva, por enquanto, graças a Deus, pelo trabalho da prefeitura e dos veterinários de clínica particular e dos proprietários de animais, conscientização, tudo, está erradicada. Leishmaniose não temos casos, mas temos vetor, já temos mosquito. Só não temos o caso ainda. É só alguém trazer um cachorro de Curitiba, do interior de São Paulo, com a doença para cá, o mosquito picar e já vamos começar a ter casos, né? Tomara que isso não ocorra, mas tal. E a leptospirose, que é uma doença que todos nós atendemos, que agora vai passar a ser notificação obrigatória. O profissional médico veterinário vai ser obrigado a atender o caso e notificar o setor de zoonose, o setor público, o setor de saúde, para que o município possa, com os seus casos e mais os casos das clínicas particulares, ter o relato correto, Boturão, de quantos casos de doença existe. Isso é muito importante, que, por exemplo, se na zoonose pegarem 50 casos de leptospirose, da região, vamos supor, do estuário,
e nenhum veterinário notificar, mas o filete que daquela região, o Celso, o Eduardo, notificarem que tem mais 30 casos, opa, a prefeitura tem que agir nos ratos do Macuco, do Estuário, do Imbaré, ali perto que nós estamos. Então é muito importante. Hoje em dia nós só temos dados do setor público, ou seja, o setor público atende e faz o mapa. Mas as clínicas particulares, que atendem muito mais que o setor público, hoje muitas clínicas 24 horas, tal, com muitos profissionais, vão relatar isso, para que a prefeitura, né, o setor de saúde, possa fazer um estudo em conjunto com o executivo, com os vereadores e tratar melhor a saúde da cidade. Então eu queria parabenizar o Banha, que é um advogado, um administrador, não é da área da saúde, mas se preocupa com isso, trabalhando em prol das pessoas no Canil Municipal, no Salva Surf, na área da medicina veterinária. Mesmo não ter essa especialização, é um vereador que se especializou em tudo. E hoje em dia fez um trabalho maravilhoso para a cidade, para a saúde e para os animais. Parabéns, Banha. Obrigado. Muito bem, está feito aí o registro importante e essa área veterinária, a questão das zoonoses, é de uma preocupação fundamental aí, sempre pelo lado do Banha, né, sempre atento com relação a essas questões e de importância vital para a cidade, porque a saúde dos animais tem uma relação direta com a saúde humana também, né, sem dúvida alguma. Tiago Rodrigues, empresário, como já foi dito aqui, né, ligado à área da alimentação, proprietário do Chopp Santista e hoje presidente da Liga Gourmet, Chopp do Gonzaga. Desculpa, eu não quis te Chopp do Gonzaga. Porque todo mundo fala. Desculpa. É que existe às vezes confunde, né? Apaga o Chopp, é o Chopp do Gonzaga. Chopp do Gonzaga e presidente da Liga Santista, a Liga Gourmet, né? Mais uma vez está participando com a gente aqui no painel regional. Prazer recebê-lo. Tudo bem? Tudo bem, Boturão. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pela chance de participação. Vereador Banha, obrigado pelas palavras. Não preciso falar mais nada, acho que falou bastante. Obrigado pelos elogios. Filete renomado veterinário da cidade. Mais uma vez, de onde estou conhecendo você agora. E obrigado pela chance. Então, eu acho que a parte gastronômica na cidade é muito importante em termos turísticos, onde nós somos hoje uma cidade turisticamente conhecida no estado de São Paulo e em todo o Brasil, e de uma importância muito vital para que haja essa continuidade da gastronomia cada vez melhorar na cidade. Então, assim, eu agradeço a chance de poder falar mais uma vez, inclusive o vereador Banha aqui também já conversamos bastante. Eu acho que a participação nossa hoje da gastronomia no poder público também, que é onde a Liga Gourmet também teve esse desdobramento, faz parte hoje de um processo democrático muito bacana, onde nós vamos começar também a participar ainda mais do processo legislativo em relação à gastronomia da cidade. Muito obrigado. Muito bem, quem completa aqui a nossa mesa, mais uma vez, é a nossa Ione Furukawa, companheira jornalista, né, que vai trazer aí tudo isso que foi preparado aí pela nossa equipe de produção aqui do painel regional para a conversa aqui com o Tiago, com as participações do Filete e do vereador Banha também. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde, Tiago. Boa tarde a você aí de casa que nos assiste. Hoje a pauta, né, deu para perceber que é gastronomia, um assunto que vem sendo muito debatido, não só aqui em Santos, mas na região como um todo. Muito bem. Bom, Tiago, a Liga já está criada há quanto tempo? Vamos fazer agora 5 anos já de Liga Gourmet e tomou um tamanho assim até surpreendentemente grande, porque grandes restaurantes da cidade estão conosco e agora nós estamos tomando um tamanho tão significativo que nós vamos inclusive virar uma associação também, justamente para ter uma representatividade Associação maior. Liga Gourmet? Exatamente, vai ser até agora o fim do ano, a gente consegue colocar isso no papel e estamos com mais de 150 restaurantes juntos, todos 150? Mais de 150 já para poder já criar essa associação de primeira. Então, é uma grande responsabilidade também e eu acredito que os empresários da cidade estão percebendo que a nossa união vai fazer uma diferença muito grande na qualidade do processo todo gastronômico da cidade. E isso, no final de tudo, porque o pessoal fala, mas por que você tem tanto trabalho para fazer tanta coisa? É simples, é o cliente satisfeito daqui da região, é o cliente satisfeito de fora da cidade. E nós somos hoje uma cidade conhecida pela gastronomia, que muitas vezes o pessoal fala, poxa, mas é uma cidade praiana, é mais peixe, é mais camarão. Pelo contrário, hoje nós atendemos todos os gostos, estamos expandindo cada vez mais para uma cidade com tamanho de Santos, que nós temos hoje aproximadamente 430 mil habitantes. Então nós temos um pool gastronômico muito interessante e crescendo cada vez mais. Santos é curiosamente uma cidade litorânea, né? Teria a capital do litoral paulista, né? Sim, acho que economicamente nós podemos dizer isso, né? Sem arrogância nenhuma. Indiscutivelmente é, e não tem muito essa coisa, né? Não é a cidade
só se come, vai comer o peixe, não sei o quê, Não. comer... Assim que você come peixe, come massa, come carne, come pizza, come... Exato. Não é? Já foi assim. É que com a especialização hoje da gastronomia, que hoje ela está muito especializada, nós vemos grandes empresários hoje reinventarem seus próprios restaurantes ou abrirem novos restaurantes. Hoje você tem comida praticamente do mundo inteiro que você tem acesso, né? Então, logicamente, nós precisamos ter sempre um cuidado com essas comidas novas para poder entrar no nosso mercado. E é uma coisa que está dando certo, o público está aceitando e Santos está tendo uma relevância econômica muito grande no setor gastronômico também. Porque o pessoal só sai de casa para poder comer fora no fim de semana hoje, aos pouquinhos, mas está um movimento ainda bem fixo. Dias de semana, às vezes, surpreende a gente. Muitas vezes, inclusive, ligado diretamente com os eventos empresariais que tem, congressos que tem. Então, assim, quanto mais esses congressos chegam na cidade, melhor nós conseguimos trabalhar, porque a gente consegue atingir muito mais gente. Então, o pessoal sai de Santos não só satisfeito pelo congresso em si, mas sai satisfeito também porque comeu bem, foi atendido bem, foi para um barzinho à noite descansar. A região também dos hotéis estão sempre bem servidos. Então, nós estamos hoje crescendo de uma maneira bem estável. Pequena, sim, não vou mentir, mas estável. E eu acho que agora é um momento que nós conseguimos nos unir junto com o poder público a poder fazer isso ser cada vez mais rápido, cada vez melhor. Muito bem, Banha Filete, Ione, conosco aqui o presidente da Liga Gourmet, o Tiago Rodrigues, empresário de tradição aqui na área da gastronomia da cidade de Santos. Eu quero cumprimentar o Tiago mais uma vez, até porque Santos é considerada a cidade, há não muito tempo atrás, cidade vermelha, a cidade dos sindicatos, a cidade das reivindicações, a cidade da vanguarda, da luta pela conquista dos seus direitos, do espaço. E, logicamente, a sociedade vem mudando paulatinamente. Nós temos hoje universidades espalhando grandes profissionais da gastronomia, formando talentos, forjando garçons, barmans, uma série de maîtres, uma série de chefes que hoje também são exportados até para esses navios transatlânticos. E eu vejo com muita vibração, com muito otimismo, porque acaba com aquela aglutinação do poder. Olha, o sindicato dos hotéis de bares similares e adjacências. Não, cada um no seu quadrado. O hotel, ele tem a sua peculiaridade, ele tem as suas dificuldades, ele tem a sua formação de mão de obra que ele precisa, que ele necessita, ele precisa ter um cumim avançado, ele precisa ter um frentista, ele precisa ter o porteiro, ele precisa ter o carregador de bagagem, ele precisa ter o intérprete. O bar tem uma outra realidade, o restaurante uma outra realidade, e os hotéis outras realidades. Então eu estou vendo essa organização com muito bons olhos. Por quê? Porque vai efetivar automaticamente a todos a nivelarem os seus estabelecimentos na eficiência, na qualidade, na satisfação do cliente, na jovialidade, porque a gente tem visto que há décadas atrás a gente via passando o pai para o filho, já numa atividade cansada. Então você vê um ar novo, esse sangue novo, respirando a tecnologia atual, os equipamentos atuais da gastronomia, esses jovens talentos se aperfeiçoando, buscando receitas, buscando qualidade, trazendo para os seus estabelecimentos o quê? Uma oportunidade de o cliente conhecer o que realmente tem a Cozinha Santista, e não só isso, que ele saia falando bem daqui, que ele servir sempre, né? Servir bem para servir sempre. Esse é o maior slogan que eu vi no comércio. Então, é essa cadeia de união entre os comerciantes, independente se ele trabalha com frutos do mar, se ele trabalha com pizza, se ele trabalha com carne, com comida japonesa, o que interessa é a organização, até para a qualidade e para ministrar curso de manusear esse alimento, para que tenha uma qualidade de refeição mais higiênica, para que tenha mais tempo de resposta, para que tenha mais rapidez.
tudo isso, essa celeridade, essa qualidade, essa higiene, vai trazer o quê? O cliente para dentro, o barateamento de custo. Não adianta que o Banha, olha, o Banha inventou uma lei aqui, vai colocar, vai ter que ensacar prato, vai ter que ensacar talher, vai ter que pintar o vidro de preto. Não, o Banha não, o Banha tá louco. Não, vai ter uma organização entre os comerciantes, e chama-se isso dentro do Estado Democrático de Direito, chama audiência pública. Nós vamos chamar os especialistas aqui da saúde pública, que nós temos aí os nossos médicos da vigilância sanitária, nós temos aí os nossos doutores, nós temos aqui os nossos mestres da culinária, vamos estar chamando os proprietários que vivem ali o dia a dia. O que vocês acham disso? Às vezes, uma simples orientação é melhor do que qualquer legislação. E você não adianta você embutir custo ou tornar uma letra fria que fica na gaveta, porque muitas dessas normas que nós temos na cidade de Santos são normas praticadas pelo médico, pelo fiscal, pela vigilância sanitária, que às vezes ele, puxa, eu tenho um trabalho de 20 anos, mas se eu aposentar, ninguém vai fazer esse trabalho. Então, por que não se deixa uma lei? Porque quem estiver aqui vai ter que cumprir a lei. Mas desde que a lei, ela tenha condições e atribuição de o cidadão praticar a realidade do dia a dia dele. Agora, não dá para o cidadão ensacar prato por prato, talher por talher. Ele vai ter que ter, no mínimo, lá condições de estar discutindo sobre higiene, sobre rechô, sobre qual é o grau que tem que ficar acomodado, a caloria lá, a temperatura que tem que ficar acomodada aquela refeição, quanto tempo aquela refeição vai ter que ser retirada e colocada, o prato, o talher. Então, esses princípios básicos, quando você está organizado, logicamente é muito mais fácil de você cumprir, de orientar e até não deixar que comerciantes incautos cheguem dentro da cidade e pratiquem o desserviço, porque para você montar aquela cadeia de credibilidade, aquela cadeia de trabalho, se um que estiver fora não fizer aquilo que a Liga pratica, praticamente é um trabalho que vem à contramão de direção. Essa questão da higiene é uma das mais complexas. É saúde pública. Quem mexe quem mexe com alimento, mexe com saúde pública. Quem mexe com saúde pública, mexe com vida. E isso é o que a gente tem que garantir. O preceito maior é alimentação com qualidade, saúde. E é isso que a gente quer. Os nossos restaurantes cheios, o nosso comércio vibrando, essa geração de riqueza correndo nos corredores de comércio local. Eu fico muito triste quando o cidadão chega aqui e fala: eu quis comer um peixe e fui para Ilhabela. Eu falei: então você não só me procurar. Você não foi mal orientado. Eu quero comer um peixe assim com banana. Meu amigo, você come o peixe que você quiser, você come a carne que você quiser, você come a culinária que você bem entender. Hoje em Santos nós não ficamos devendo nada a ninguém. Nem no estado de São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem na Grande São Paulo, porque aqui tem tudo, aqui tem tradição, aqui tem escola e temos universidade. E por isso que eu quero cumprimentar, porque a realidade do hotel, o Boturão, é uma. A realidade do bar e do restaurante é uma outra. E a realidade do ambulante e da lanchonete é uma outra. Então, as pessoas precisam se organizar. E dentro dessa organização vai sair o quê? Qualidade, um consumidor satisfeito, a riqueza virando na cidade. Consequentemente, políticas públicas vão ser formatadas porque os cofres desses comerciantes, logicamente, aquecendo, vai ter geração de emprego, não vai ter inadimplência, vai ter imposto pago. É isso que a gente quer da cidade, uma cidade que se desenvolva, que cresça e que solidifique por vez essa história da cidade turística. A cidade é portuária, mas ela tem um veio turístico e que precisa ser fomentado todos os dias. Essa planta precisa ser regada e a Liga Gourmet tem dado um exemplo de democracia, de espírito de crescimento e desenvolvimento. É como se fosse um fomentador de ideias, onde nós vamos ter aí cofres aquecidos, população bem atendida,
e, logicamente, o comerciante prestando bom serviço. Parabéns, é isso que a gente almeja, é isso que a gente precisa, é essa sinergia, porque também não adianta os bares, os hotéis, as casas estarem adequadas e não termos segurança na porta desses bares, e não termos transporte coletivo que leve os seus clientes, que não tenham os seus estacionamentos funcionando no período da noite. Eu tenho brigado incansavelmente, Tiago, aqui no centro da cidade de Santos. Eu nunca vi. A cultura precisa mudar. A cultura do estacionamento. O cidadão trabalha de segunda a sexta, sábado meia bola, domingo não trabalha. E quem vai lá, investiu milhares e milhares de reais, de dólares, para fazer uma casa noturna ou para fazer um restaurante, ele não sobrevive porque não tem lugar onde deixar o carro, não tem segurança, não tem polícia, não tem um mínimo de recurso para que o cidadão vá ao centro gastar o seu dinheiro, ou ele vai no bonde. Ele toma um café no museu e vai embora. Ele não fica mais no centro. Então, culturalmente, se não tem estacionamento, já falei isso para o prefeito, Não parque, não bus. que se crie um estacionamento municipal. A guarda municipal tome conta dos carros, esse dinheiro vá para a fundação, lá para Fundo de Solidariedade, Fundo e social. que tome conta das pessoas que querem se divertir, querem ter entretenimento, querem se alimentar, querem desfrutar do centro. Mas para isso, se a iniciativa privada não quer fazer, o poder público tem que fazer para que eles tenham condições mínimas, que é o que a gente falava no bloco anterior, de ir e vir. O governo tem que dar garantia de ir e vir. É o item 1 da Constituição. Só garantindo isso, o resto o comerciante sabe fazer. Nós vamos para um rápido intervalo, estou em cima do primeiro bloco aqui. Quero ouvir o Tiago com relação a essa questão da vigilância sanitária, né, que é importante, o que a Liga pensa sobre isso, a opinião do Filete também a respeito de todos os temas que envolvem esse assunto. E a gente volta com a Ione também em instantes. Ninguém. Portuguesinho lá. Espanhol. Estamos de volta com o segundo bloco, né, do nosso painel regional. Nesta edição, a gente com muita satisfação recebendo aqui à minha esquerda o Banha, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos, também o nosso Eduardo Filete. E aqui, nosso convidado dessa edição, Tiago Rodrigues, presidente da Liga Gourmet, ele que é o representante aqui do Chopp do Gonzaga, tá certo? Certinho agora. Tá certo, empresário do Chopp do Gonzaga, tradicional chopp e churrasco lá da área do Gonzaga aqui na cidade de Santos, dos mais tradicionais aqui da cidade da região. E a nossa Ione Furukawa conosco também, ligada e antenada em tudo que foi preparado aí pela equipe de produção do painel regional. Bom, falou-se muito no bloco anterior sobre a questão da vigilância sanitária, que é, eu entendo, uma das preocupações maiores da Liga, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Até porque nós estávamos conversando, inclusive, na última reunião da Liga Gourmet, sobre a vigilância sanitária. Parece que nesse ano, Banha, pelo amor de Deus, se estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, porque é uma coisa mais legislativa do que prática. O ano passado, até por causa da Copa que teve esse ano, houve uma força-tarefa por parte da Prefeitura e com a Anvisa para fiscalizar uma série de hotéis, restaurantes, bares, tudo, que eu acho interessante. Eu acho que é uma questão de conscientização. Eu fui um dos visitados, muito simpático, muito solícito, e todo mundo da Liga foi visitado. Sem problema nenhum, foi só para realmente orientar, nada demais. Mas teve um ponto que nunca teve, os anos anteriores, que eu acho correto, e a Liga acha correto, deixa eu deixar isso claro, tá? Mas foi uma surpresa. Nós não tivemos, aqueles que não tinham o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, não obteve o selo da Anvisa. Tem a ver e não tem a ver, isso é um pouco discutível, mas eu acho certo, eu não acho errado. No meu caso, particularmente o Chopp do Gonzaga, para quem conhece, é um prédio misto, então pelo auto de vistoria do Corpo de Bombeiros eu não posso ter, eu posso deixar minha casa totalmente ok, mas o prédio todo tem que tirar, então eu não tenho condições. E outros restaurantes que vocês também conhecem, com certeza passa pelos mesmos problemas. Se você não tem uma casa, você tem que tirar um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros da edificação toda. E fica muito mais difícil. Então, alguns estabelecimentos não tiveram esse selo final, tiveram um ok da Anvisa para funcionar, porque está tudo correto, mas por causa do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros não teve. Então, foi um pouco polêmico, porém, eu acho correto. E vou mais além. Eu vou só sair um pouquinho da Anvisa e vou voltar no Corpo de Bombeiros. Eu vou além. Eu acredito que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores podiam fazer um tipo de lei ou uma regra ou qualquer coisa que nós pudéssemos colocar
Eu sei que pode mexer até com um pouco de construção civil para obrigar todos a ter o auto-vistor de Corpo de Bombeiros, porque isso, como você falou, saúde pública, isso ele dá com vidas. Tem prédios em Santos tombados pelo Condefat, que não pode mexer em nada. São prédios antiquíssimos que precisam ser regularizados ontem. E se dá um problema sério, é assim, praticamente, Deus que me perdoe, uma tragédia na cidade de Santos. A Liga tem filiados, tem associados, tem restaurantes que funcionam algum desses prédios tombados aí, no centro? Não. Acho que, se eu não me engano, a Tasca do Porto, nosso amigo Guilherme, que tem um prédio maravilhoso lá, que é totalmente antigo, na Rua 15 mesmo. E ele já tentou fazer alguma intervenção lá? Já tentou fazer o auto-vistor do Corpo de Bombeiros, foi muito bem assessorado. Eu não sei como é que ele está agora, mas não sei se ele está com uma licença especial, realmente eu não posso falar por ele. Mas há uma tentativa, sim. Lá nós temos, sim, um calcanhar de Aquiles muito grande, inclusive deve estar sendo pautado. Eu gostaria até que você fosse porta-voz aos membros da Liga. E estamos falando com as pessoas que têm entretenimento também na área do centro, onde fomenta as atividades do centro histórico. O que se criou com essa febre e essa fábrica de tombamento, onde criaram dificuldade para buscar facilidade, foi a mancha, foi o raio de preservação que muitas vezes acabou prejudicando o cumprimento da AVCB, porque o Condepasa dizia que a porta teria que ter 1,5 metro, só poderia abrir para o lado de fora, não podia abrir para o lado de dentro, do lado de dentro para o lado de fora. E ficou essa questão, e muitos que investiram, como o próprio Luiz Américo, na tipografia, investiu muito dinheiro e, infelizmente, teve que sair de lá, abandonar uma casa tradicional, porque não teve condições de funcionamento, apesar de todo o seu investimento. Por quê? Houve lá uma contradição entre tombamento histórico e preservação da vida. E esse tipo de coisa não pode acontecer no município de Santos, principalmente quem investe, principalmente de quem vai à procura. Se fala de uma lei que chama Alegra Centro, ela não pode deixar triste, principalmente, quem investe e quem frequenta. Ela não pode ficar na mão só dos imperadores da lei, dos nossos guardiães maiores, que eram os presidentes do conselho, que ficavam lá fazendo um lobby muito grande para fazer a reforma desses equipamentos. Então nós estamos trazendo essa discussão à baila. O prefeito tem batido insistentemente nessa situação. Precisamos aquecer o centro, seja com acabar com esse fleugma, com esse estigma de que tudo lá é tombado. E realmente, do jeito que está, não se constrói nada, não se pode investir absolutamente nada, até para fazer as casas populares que o prefeito está tentando colocar, porque nós temos um déficit habitacional muito grande, porque ele quer colocar casas e embaixo comércio. Volta no mesmo erro, ou seja, o prédio todo é um equipamento só. E na hora de tirar o AVCB, você fica restrito a todo o prédio e não aquele equipamento que está sendo aberto. É o que acontece no Torto, é o que aconteceu recentemente no Moby Dick, é o que aconteceu recentemente em outros equipamentos da cidade, o Biquíni Barista e outros mais aí, que investiram maciçamente, mas que o retorno, infelizmente, falta essa coragem para desamarrar, e o prefeito tem feito isso através de um conselho de urbanismo. Nós temos feito, vai ter uma lei, vai ser votada agora, no final do ano, com relação a isso. E espero que dessa vez a gente possa investir, fomentar, criar, porque a gente quer ver um centro pujante, quer ver o envolvimento da sociedade, quer que a riqueza fique no município. Não é isso, Filete? Não, Filete. Com certeza. Mas poderia também, Banha, ser proposta uma lei que pelo menos esses prédios que tenham, vamos supor, futuros, que tenham equipamentos embaixo, vamos supor, você vai construir o prédio, que seja obrigado todo mundo a fazer o EVCB, como o Thiago deu uma... Já Então, existe o cara essa quer lei. fazer comércio, vai ganhar condomínio daquele comércio, não vai ganhar, vai vender o prédio embaixo com comércio, aí é obrigado a todo mundo para que consiga melhorar. É obrigatório hoje, para você tirar um alvará na prefeitura de funcionamento, ter o AVCB. Se não tiver AVCB, já nem abre. Não, mas no caso do shopping, no caso,
Lá, ele, por exemplo, ele não consegue porque o prédio não faz. Exatamente, porque aí precisa dar uma lei para poder forçar a intervenção da prefeitura, tem que fazer. Então, por exemplo, todo prédio que tenha comércio embaixo vai ser obrigado daqui a um ano fazer o AVCB, porque nós entendemos que nós entendemos que tudo é o mesmo complexo e infelizmente... É uma unidade. Se vocês têm essa comunidade ou não de ter um comércio embaixo, vocês vão ter que entrar nessa lei. Perfeito. Ou seja, se eu quiser na minha clínica construir prédios em cima, e vai ter que todo mundo ter o problema. Todo mundo. Uma outra coisa que eu gostei muito, Banha, que você falou aqui também, do engessamento do centro, né? A gente começou a falar de comida, e que a gente queria parabenizar, porque Santos é uma cidade turística, como o Banha falou, e balneária. Balneária nós somos. Balneária nós somos. Tem muitas pessoas de São Paulo que têm apartamentos para passar fim de semana aqui. Não seria turística, seria balneária. Sim, balneária, às vezes o cara traz tudo do supermercado de São Paulo, vem aqui só para ficar aqui. Infelizmente. Mas turístico nós temos que investir, como o Banha falou. Porque turístico é uma coisa importante, porque é uma das maiores indústrias do mundo é o turismo, né? E o comércio bem feito, principalmente gastronômico, é muito importante para fixar o turista. Mas o que o Banha falou do engessamento da cidade é complicado, porque onde morou José Bonifácio, tudo bem. Agora, onde morou o alfaiate, o cara que cuidava do cavalo dele, já não tem como. Então, como é que a gente quer fazer um alegracente se a gente não desengessa aquilo lá? Tem um amigo meu que ia montar um comércio lá, de móveis e tal, falou que não tinha condição, que tinha que ter 8 banheiros na casa, só tinha 2. Quer dizer, como é que ele consegue? Então ele ia falar, pô, para mim fazer a coisa errada eu não vou fazer. E aquele raio de preservação que eles imaginam dentro da lei, que chama a mancha protecionista, primeiro tem que ter a grife do tombamento no imóvel. O que é tombado? Tem que saber o que é tombado e o que é coisa velha. Aí depois tem que ver por que essa mancha. Esse raio é que tem sido pernicioso, tem sido violento demais. O que a senadora Feijó, por exemplo, ela tem para você ali tombar o raio de 300 metros. Você tem de um lado, você comete uma injustiça bem na entrada da senador Feijó. O restaurante Washington, por exemplo, ele teve que preservar todas as suas características. Gastou milhões. Do lado, está modificado do lado, né? Gastou milhões o Washington. Do lado, em frente, tem um prédio de vidro. Que raio de trena é essa, Boturão? Cadê o 300 metros? Se eu puxar da alfândega, puxar o raio, ali na prédio de vidro, já dá menos de 50 metros. Pro outro lado dá 40. E lá na João Pessoa, tá tombado. Então o de vidro não atingiu? Onde que está essa trena? Mas aí bate naquilo que nós estávamos falando agora um pouquinho antes, que nós estamos conversando, bate no grande problema que nós temos aqui, eu acho que não vou falar da cidade, mas acho que eu posso falar do país. Fiscalização, Banha. Não adianta a gente colocar, às vezes, uma lei ou um raio, como você falou, tudo direitinho, não há uma fiscalização. Porque aí, com todo respeito, vai de quem pode, muitas vezes, entendeu? Então eu vou fazer aqui porque eu posso investir no 40, 50 milhões aqui, eu vou colocar. E tem uma lei para você respeitar. E isso não é respeitado. Por que não é respeitado? Porque não é fiscalizado. E aquilo que eu falo para muita gente, uma lei sem fiscalização é sugestão. É sugestionado que você não faça, se você fizer tudo bem. Então isso acontece muito, inclusive, justamente também com a Anvisa, uma série de coisas. A fiscalização da Anvisa é ótima, eu acredito que tem que continuar fazendo isso. Como você falou, a lei do AVCB para alvará também acho interessante, mas acredito que tem que ter já um passo, tem que fazer como o Flet falou. Uma outra lei, prédio misto, por exemplo, qualquer outra edificação, ou geral, aí há uma discussão, é obrigatório. Daqui a um ano tem que ter, senão começa a ter multa do município. Porque nós temos que começar a fazer isso, que é segurança. No nascedouro da ideia, eu acho que todo mundo quer ter o seu investimento próprio. Todo mundo quer montar uma casa, um espetáculo, um circo, uma lanchonete, uma choperia, um hotel. Aí começa o calvário. Nós fizemos recentemente no governo do Paulo, nós detectamos isso há muito tempo, porque as pessoas vão passando. Eu falei com o meu guarda-livros, lá pode. Eu falei com o meu advogado, lá pode. Não vai por ninguém, não. Antes de montar, vai lá no Poupa Tempo, fala assim, olha, eu quero montar uma lanchonete nessa quadra, nessa rua, pode? Pode. Ele vai te colocar tudo que ali pode, o que precisa, o que não precisa, porque aqui é o contrário, o Tiago, meu amigo Filete, primeiro constrói, aqui vamos construir, agora vamos legalizar, porque a prefeitura não vai dar tempo, depois de 30 dias eu posso ficar funcionando? Aí vem 6 meses, fala assim, mas eu só sabia que podia montar um café. Meu guarda-livro falou que pode. Mas o meu advogado também diz que pode. Onde que está? Não pode. Então fecha. Nós temos muitos casos então assim. Isso é uma irresponsabilidade e o prefeito viu isso logo de cara, de frouxa, e falou assim, não, vamos mudar isso aí. O caminho tem que mudar.
Nós temos aqui um sistema gratuito no balcão, o balcão público é para orientação. Olha, eu quero montar um cabeleireiro aqui, eu quero montar um pet shop, eu quero montar um restaurante, eu quero montar uma unidade escolar. Então você vai dentro do plano diretor físico, uso e ocupação do solo, saber onde que você pode e o que precisa para funcionar. Aí, como você está fazendo hoje, uma liga gourmet, o cidadão já sabe como vai montar um bar, um restaurante, o que ele precisa, como é que ele faz para... Isso é importante, a mobilização, a organização, o planejamento, porque antigamente, Boturão, o que acontece são os espaços. Eu estou falando aqui, não tem problema não tenho medo não pode vir lá me procurar, pode... As pessoas, elas têm que se organizar em grupos. Antigamente, teve a serventia, teve a sua valia, porque era sindicato dos hotéis, dos bares, dos restaurantes, dos cafés, pizzaria, similares e adjacência. Pegava apenas tudo, não deixava nada. Pega tudo, abrange tudo. Por quê? Porque tem uma gama de massa de gente e contribuição sindical. Isso não interessa. Nós temos que falar a realidade. A realidade do restaurante é uma, da lanchonete. A realidade do hotel, o hotel precisa de investimento, nós estamos precisando de leitos, nós estamos precisando de espaço, precisamos de mais... As pessoas, nós tivemos a Copa do Mundo, bateu na trave. Se não fosse o Guarujá, nós não tínhamos rede hoteleira suficiente para atender a demanda. E não temos até hoje, nós estamos atrasados. Nós temos uma rodoviária também arcaica, obsoleta, que já não pode ficar ali naquele local. Nós precisamos de aeroporto, nós estamos falando para frente, nós estamos falando em modernidade, em tecnologia e avançar. É o que o prefeito pregou, avançar, inovar. Então, se é isso, avançar e inovar, as pessoas têm as suas características, as suas peculiaridades. Eu não posso comparar a atividade do Tiago, do Chopp do Gonzaga, do restaurante da pizzaria, com o hotel do Seu Armênio. Eu não posso falar aqui do hotel do Avenida Palace. Eu não posso estar falando aqui da pizzaria local ou do quiosque da praia. Cada um tem a sua realidade. E uma outra coisa que eu vi recentemente, Tiago, eu vou deixar aí para você estar discutindo no próximo bloco, tem lugares que faltam praça de alimentação. Nossos caminhoneiros passam necessidade na noite, principalmente no Porto de Santos. Nós precisamos que interagir junto à Codesp, junto à Prefeitura, para que tenha alguns lugares que possam atender essa demanda. E na área continental, é uma verdadeira frustração, porque o cidadão só come ou no Caruara, ou no Monte Cabrão, ou dentro da Ilha Diana. Porque em alguns locais você vai andar 20 quilômetros, 30 quilômetros e não tem lugar para comprar pão. Então, algumas áreas precisam de uma tecnologia, de um incremento, de um implemento. Agora, está faltando aqui é que as pessoas possam ganhar o dinheiro com o suor do seu rosto de uma maneira eficiente, com qualidade e que não tenha tanta carga tributária e muito menos essa ciranda e esse calvário que o comerciante faz para manter a sua loja aberta, para manter a sua casa aberta e tendo as dificuldades aí de má formação ou de orientação, vocês organizados, consequentemente, vão ter aí um plus muito melhor, não só para o consumidor, mas para quem fiscaliza. Vamos para o nosso segundo intervalo. Já já a gente continua aqui com o painel regional, em instantes. Porque tem CUT, CGT, tem esses caras todos, tudo interessa para ele. Olha, difícil. Contribuição. Painel Regional está de volta, este é o terceiro último bloco desta edição. A gente com prazer conversando aqui com o Banha, vereador do PMDB de Santos, aqui à minha esquerda, ao lado do nosso Eduardo Filetti. E aqui conosco o nosso convidado, presidente da Liga Gourmet, aqui de Santos, o empresário Tiago Rodrigues. E a Ione Furukawa, com perguntas aí da nossa produção aqui do painel. É isso, Ione? É isso mesmo. Tiago, sobre a Liga, que é a suposta associação, né, da Liga Gourmet, como que faz o comerciante para integrar essa Liga? Precisa de alguns requisitos? Como não, funciona? nós temos uns pré-requisitos que existem, precisa ter pelo menos um tempo de casa, de formação do empresário em si. A pessoa pode ter, eu tive 2, 3 casas gastronômicas, mas ele tem que ter pelo menos um tempo de experiência na área, tá? Porém, agora muita gente vem, inclusive, falar conosco sobre isso, justamente por causa dessa mudança que nós estamos hoje com a associação, né, saindo uma liga de fato para virar uma associação. Então agora nós vamos voltar às inscrições para
para quem quer ingressar na associação no início do ano que vem. E muita gente já está interessada, nós temos já, pelo menos de apoio, nós temos só 150, só de apoio, fora quem quer entrar de fato. Por quê? Porque sabe que está dando certo, nós vamos ver os resultados hoje. E nós vamos entrar com a associação, Ione, por quê? Porque uma vez que nós tenhamos, isso é interessante, Banha, que eu ia até comentar contigo, uma vez que nós vamos nos transformar numa associação, nós podemos ter poder não só de representatividade em órgãos públicos, mas também em negociações coletivas, como, por exemplo, gás, cartões de crédito, pedidos de alimentos e insumos, etc. Então, com um CNPJ, no caso, por exemplo, nós conseguiríamos fazer isso. Então, nós temos um futuro da Liga muito, muito brilhante, que falta realmente a união. Só essa união que nós temos hoje já fez bastante coisa, imagina se fosse todos os restaurantes da cidade, seria uma coisa muito bacana. Mas eu volto também, negócio da associação, que já o nome fala, existe também uma quebra de paradigma na cidade, como você falou, precisa de uma mudança de cultura na cidade. O santista, claro, todo mundo gosta de ir para São Paulo, comer bem também, qualquer um gosta, mas como que você falou, estou puxando a sardinha para o meu lado não. Em Santos, a Santos é uma cidade, a região é uma cidade, é uma região que atende bem os paladares mais exigentes. Só que nós temos um preconceito que eu não consigo entender por quê, que em São Paulo é melhor. Eu já ouvi pessoas falando para mim que foi para São Paulo, pagou o dobro do que paga na minha casa, comeu metade do que paga na minha casa e saiu sorrindo, enquanto a minha casa está muito caro. Isso não é na minha casa, isso é um padrão em Santos. Então, assim, nós temos que passar a valorizar, não é só bater no peito que nós moramos em Santos, que nós somos bairristas, que nós gostamos da cidade, que nós estamos fora daqui. Mas nós temos que bater no peito quando nós estamos aqui dentro. E valorizar o que é nosso, o que é bom, porque nós recebemos muitos clientes de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil todo, e até fora do Brasil, a Liga Gourmet toda recebe, e eles ficam impressionados com a variedade que tem Santos, o atendimento que tem Santos, porque nós inclusive batemos, entre aspas, em uma série de outras cidades do país em termos de atendimento e variedade. Então, começa a pegar a cidade, bota no coração e fala assim, não, eu vou privilegiar a minha cidade. E isso é uma coisa que nós temos que mudar, e uma série de coisas, estou colocando uma só, mas uma série de coisas. Então, voltando na associação que a Ione falou, nós precisamos conscientizar o empresário de Santos que sim, dá certo, é difícil o restaurante, Banha. A gente fica o dia inteiro, dia e noite no restaurante, e a gente não sabe o que está acontecendo às vezes em volta. E a gente fala, pô, eu tenho meus problemas, eu não tenho condições de participar de uma liga, de uma associação, eu não sei, é difícil demais. A gente entende, eu sou assim, todo mundo da liga é assim. Mas se a gente conseguir pegar pelo menos 1 hora, 2 horas por semana só para nos dedicarmos a isso, a mudança é gritante. Eu não sei se o Banha vai comentar aqui, mas nós conseguimos, inclusive na segunda-feira, fomos na Câmara, conversamos com uma série de vereadores que foram super receptivos, os vereadores, eu agradeço a todos, não quero fazer injustiça de nomeá-los agora um a um, mas todos eles nos receberam muito bem, justamente porque estavam entrando leis que iriam permitir praticamente um loteamento da gastronomia da cidade. O que isso vai acontecer no futuro? Começa a fechar restaurante, começa a fechar bares, começa a perder qualidade. Porque uma lei que vai... Uma lei, no caso, a lei em questão, né, que eu não vou abrir aqui, seria a permissão dos food trucks na cidade. Os food trucks, para quem não conhece, são aqueles trailers de comida que teve a sua origem em Manhattan, nos Estados Unidos, Nova York, que tem, acredito, uma condição diferente da nossa, né? Diferente, e importaram para São Paulo. São Paulo é uma cidade metropolitana, é uma megalópole praticamente, que segura o país, segura São Paulo, segura o Brasil. Então, vamos pensar direito, Santos não é São Paulo e nunca vai ser, e nós não temos essa pretensão, nós temos pretensão de nos tornarmos fortes turisticamente, é isso que nós temos, a intenção. No caso, deu certo em São Paulo? Não. Está tendo uma briga com a Associação Comercial e com os sindicatos absurda. Então, assim, hoje eles podem em algumas áreas. É bacana para quem não... lógico que é gostoso, é bacana. Só que a realidade brasileira é totalmente diferente da norte-americana. Norte-americano você ganha por hora. Você pode descer lá, pega 15 minutos no sanduíche ou come num food truck e sobe, vai embora. Agora, no Brasil, você tem 1 hora de almoço, 2 horas de almoço, você vai dividir o seu público, você não vai multiplicar público. É bom o food truck? Sim. Para quem? Para quem é dono do food truck. É muito bacana, você vai comer ali, você vai comer ali, você vai... O que acontece? Vai começar a baratear. Né? O fabricante, inclusive tem a Sadia, a Seara, se eu não me engano, são companhias que têm seus food trucks ou estão planejando seus food trucks para poder somente divulgar seus produtos.
cobrando uma taxa pequena, logicamente, e uma hamburgueria, às vezes uma lanchonete, fica por baixo, porque vai competir como? Eles só querem divulgar produto, não é para ganhar necessariamente dinheiro. Então, um loteamento do mercado. Eu acredito que isso não vai dar certo, é um modismo e não uma tendência, e se for uma tendência no futuro, nós vamos discutir isso. E tem gente que não entrar em Santos com tudo. Então você imagina, na hora da praia, os saudosos trailers da praia, que todo mundo aqui conhece, que hoje colocaram fixo na praia e hoje também é uma referência para quem gosta de lanches rápidos, é muito conhecida na cidade, acabou também. Eles vão botar na praia. Ninguém quer ir a um food truck para colocar, às vezes, longe de onde fica o burburinho, certo? A muvuca, que o pessoal chama. Então, vão colocar na praia. Claro que a lei vai permitir que seja 100, 200 metros. Santos é uma cidade pequena. Não com tem 10 como. minutos, exatamente, com 10 minutos você está em qualquer lugar da cidade. 100, 200 metros é nada. Não, mas não tem como, até pela mobilidade urbana, até pelo isso. número de trânsito, de fluxo de trânsito, não tem como. Outro dia me deparei com o noticiário do jornal, achei aquilo uma incoerência muito grande. O cidadão utilizou uma vaga de um carro para fazer um quiosque na vaga do carro, dizendo, na rua, Filete. O cara pôs um quiosque na rua, colocou mesa em cima da vaga do carro, diz que aquilo arma e desarma. Mas ali passa carro. Onde está a segurança do transeunte? Onde está a segurança do consumidor? Se vem um cara lá, alcoolizado, nas horas que andam esses acidentes, atropela uma multidão. Então tem que ter responsabilidade, tem que ter consequência. Nós temos 44 quilômetros de ilha. E aqui, nós já acabamos com isso, é um retrocesso, já acabamos com isso há muito tempo. Na época do Oswaldo Justo tinha os quiosques no Imbaré, e depois fizemos, saíram os trailers para entrar os quiosques. E hoje foi um avanço, tem higiene, tem modernidade. Pro Caruara, pro Caiabura e pra Codesp, ninguém quer ir, né? Não, então, mas isso é uma coisa Se você discutir, então quer colocar, coloca lá na Codesp, lá. Serviço caminhoneiro? Muito bem. Coloca no Caruara. Muito bem. Todo mundo quer Tem pegar, área. Todo mundo quer pegar Tem área. Tem necessidade. Todo mundo quer pegar onde o comerciante demanda. onde o comerciante paga impostos altos e Ponto, alto aluguel. e concorrer com o comerciante. Aí não dá. Mas se você pegar uma área como São Paulo, você falou, São Paulo é o mundo. Tem bairro de São Paulo que não tem nada de periferia. Sim. Então você coloca lá, não está prejudicando tanto o comerciante. Agora, aqui em Santos, que a pessoa vai a pé do Gonzaga do Boqueirão para o antigo CPE no Imbaré, é um absurdo, né? Como se faz na Europa, até aquelas... A gente vê aqui a dificuldade de ter um salva-vida. Tem praia que não tem salva-vida. É verdade. Porque não dá para administrar todas as praias. Então, esse número muito grande, adensado de praias adentro, às vezes não tem um local para você comprar uma bebida ou se alimentar. Essas forças itinerantes aí de food truck podia estar trabalhando nessas temporadas, dentro dessas praias aí que jamais sequer tem um comércio. Exato. Então, tem mercado para tudo, mas numa cidade construída, numa cidade adensada como nós, não dá nem para pensar nisso. E vou colocar até para o Filete, apesar de ser veterinário, mas trabalha na saúde do dia a dia. Como é que fica a Anvisa com isso? Porque nós, restaurantes, nós não podemos nem ter janela dentro da nossa cozinha para não ter contaminação. Nós temos que ter uma série... Vai ser exposto. Vai ser exposto com fuligem da rua, com rato que está na rua. É verdade. Então, carro que vai soltar. Com carro que vai soltar. Exato. Caminhões, já temos uma série de caminhões também que estão fora da regra também, jogando uma substância muito tóxica nessas coisas. Vai estar tudo ali exposto, Te pergunto, como é que fica? Vai ter uma licença especial. Vai ter uma licença especial. Então, nós que temos o aluguel para poder pagar, como você falou, os impostos, uma série de encargos, nós temos que manter o restaurante, IPTU, uma série de coisas, de encargos trabalhistas que nós temos que segurar aquilo e ainda segurar o cliente junto conosco, eliminou, porque você não emprega ninguém no food trucks. Você emprega o quê? Uma pessoa, no máximo. O pessoal, vem de São Paulo, vem aqui na temporada, brinca à vontade e vai embora. Nem o município consegue segurar o... Ou diminui o horário. Chega no horário... Tenho certeza que isso não é para a nossa cidade. Agradeço, eu também acho. Para fechar, Tiago, a gente está quase encerrando aqui o painel regional. Associação Liga Gourmet, é isso? Hoje é Liga Gourmet, vamos nos tornar associação até o fim do ano. Até o fim do ano. Até o fim do ano agora. Exato. Então já entra em 2015 com a associação. Se Deus quiser. 150 participantes. Vamos força total para reivindicar tudo que a categoria precisa. Sem dúvida. Legal. Tiago, foi um prazer receber você muito aqui. Obrigado. Sucesso, até uma outra. Muito Valeu. obrigado. Obrigado, Banha, vereador do PMDB. Obrigado, Eduardo Filete, sempre conosco, a nossa Ione Furukawa. A você que acompanhou mais uma edição do Painel Regional, você sabe, de segunda a sexta ao vivo, né? 1h30 da tarde, reprise 8 da noite e tem Painel Regional também nos finais de semana, aos sábados 3 da tarde, aos domingos às 5 da tarde. Obrigado.